A primeira consciência é a consciência objetiva que percebemos através dos órgãos sensoriais do nosso corpo. Tudo daquilo que vivenciamos, associamos e participamos em nossa volta. Portanto, esta percepção da nossa consciência objetiva é que nós interagimos e associamos com tudo que vivenciamos no universo. Nos dá a condição de viver, construir, transformar e evoluir. Sendo assim, neste plano é determinado o estado de consciência do ser humano. E só percebe o que a vida tem para oferecer dentro dos seus desejos de projetos materiais. Nesta condição, às vezes, o ser humano não consegue perceber o seu subjetivo. O que é o subjetivo? Para facilitar a nossa compreensão e saber do que estamos falando. Primeiro devemos saber que há 3 planos de consciência. O primeiro é o de consciência objetiva. O plano pelo qual tornamos consciente das coisas que existem fora de nós mesmos. Depois, há o plano subjetivo, pelo qual tornamos consciente dos nossos processos de pensamento e temos a sensação do eu. Para o ser humano conscientizar de todos esses processos de consciência, é necessário de um desenvolvimento na consciência objetiva do ser humano. Através de buscas com exercícios de concentrações e meditações diárias. Estes exercícios de concentrações e meditações devem ser feitos em momento específico para este fim. Pois, é necessário harmonizar a mente e silenciar o ambiente, para que possa haver uma elevação dos pensamentos ao universo cósmico. Veja algumas instruções de exercícios a seguir que podemos praticar. Ao considerarmos a questão da consciência, primeiro, é necessário compreendermos que consciência não é uma realidade. Com isto, queremos dizer que não se trata de uma substância ou uma coisa. Para melhor compreensão, podemos dizer que consciência é uma condição que deriva de algo mais. Como é apenas um atributo, a consciência não tem existência independente. A principal função da consciência é a reação ou resposta. A reação de um ser vivo em relação ao seu ambiente. E também a reação de todo ser animado em relação ao seu próprio ser ou à sua própria atividade interior. Uma única palavra nos dá a melhor compreensão da reação ou resposta. E também do surgimento da consciência na nossa natureza humana. Essa palavra é percepção. Então, até que ponto está desenvolvida a nossa percepção? Com que intensidade a nossa consciência objetiva reage ao nosso ambiente? Faça um exercício simples. Ele poderá nos revelar a resposta. Esse exercício é feito na seguinte maneira. Relaxe. Com os pés afastados. Ponha as mãos separadas descontraidamente em seu colo e feche os olhos. Concentre por mais ou menos durante 1 minuto. Depois abra os olhos rapidamente e dê uma olhada em sua volta. Observe bem rapidamente as coisas do seu ambiente, e novamente feche os olhos. Ainda com os olhos fechados, continuem meditando e refletindo sobre o seu estado de consciência objetiva. Esforçam para ver se consegue lembrar de tudo daquilo que viu no pequeno instante que estava com os olhos fechados. É recomendado que durante esses momentos de reflexão, é necessário que use uma música instrumental suave, para ajudar na harmonia do ambiente. Que esta música dure de 2 a 3 minutos.
Depois do tempo determinado pela música, abram os olhos. Quanto conseguem lembrar do que viram? Perguntem a você mesmo. Até que ponto estava desenvolvida a sua percepção? O seu estado de consciência durante aquele breve intervalo? Muito ficará surpreso de conseguir lembrar tão pouco, de um breve período de percepção. Isto indica a necessidade de maior desenvolvimento da nossa consciência do mundo exterior a nós. Como já foi dito, temos 3 planos de consciência. O primeiro é o de consciência objetiva. É o plano pelo qual, acabamos de tomar consciência das coisas que existem fora de nós mesmos. Depois, ao plano subjetivo, pelo qual, tomamos consciência dos nossos processos de pensamento e temos a sensação do eu. No próximo exercício determinaremos até que ponto está desenvolvida a nossa consciência do eu. Faremos outro exercício, adotamos as regras eficazes para o momento. Para isso, precisamos procurar suprimir todas as sensações que estejam ocorrendo no momento. Não sinta ao tato. Mais uma vez relaxe. Separe as mãos e os pés e novamente feche os olhos. De novo com os olhos fechados, concentrem-se e começa a meditação. Elimine qualquer sensação de gosto ou olfato. Depois de afastar as suas qualidades usuais, o que resta então? O que é o eu despojado de suas qualidades usuais? Tente isolar sua ideia do eu, do que realmente constitui o ser humano. Introverta sua consciência e mergulhe bem fundo em seu ser. Que haja somente o eu, o eu, o eu. No nosso estado de consciência objetiva podemos avaliar em como está o nosso estado da consciência subjetivo. Novamente, depois de um tempo determinado pela música que está harmonizando o seu ambiente, abram os olhos. É Ele o que há de mais íntimo em nossa vida. Entretanto, que menos conhecemos. É somente através de exercícios como estes que será desenvolvida a verdadeira consciência do eu no sentido místico. Para o místico, a consciência é como uma lente usada para fins ópticos. Quanto mais perfeitamente polida é essa lente, será mais eficiente para a projeção e a focalização da luz. Para o místico, Deus ou cósmico é como o Sol, no sentido de que é uma grande fonte de luz, da luz maior do conhecimento e da sabedoria. Portanto, quanto mais desenvolvermos a consciência, assim como a formarmos e polirmos uma lente, mais atrairá a luz de Deus e do cósmico para nós mesmos. Na medida em que desenvolvemos a consciência, tornemos capazes como uma lente, que focaliza, a projeção do infinito à luz mística. Que sem isto, permaneceria fora do alcance do discernimento mortal. Nenhuma mente humana pode definir adequadamente o cósmico, porque nenhum é capaz de abarcar todos os atributos do mesmo. Não obstante, o homem aprendeu certos aspectos da natureza do cósmico. Devemos conhecê-lo em nosso esforço para conhecer a consciência cósmica, que é uma terceira superior da nossa consciência mortal. Primeiro devemos entender que, assim como a vida nos seres animados, assim também, há uma força vibratória universal presente em todo ser. Qualquer que seja a sua forma ou expressão, essa força vibratória universal guarda certa relação de harmonia para com todas as coisas. Poderemos preferir chamar esse impulso criador universal de Deus, Ser Supremo ou Cósmico.
Aquilo que tem mente tem consciência. Portanto, essa grande força universal ou cósmica tem consciência. Essa energia cósmica com sua consciência está presente em cada célula do nosso organismo. Não podemos conhecer a consciência divina ou cósmica por qualquer método de apenas a percebermos como se percebe algum objeto, ou meramente raciocinando ao seu respeito. Temos que nos colocar em harmonia com a consciência cósmica em nosso âmago. Devemos também sentir ou nos tornarmos sensíveis ao impulso universal presente no nosso próprio ser, para que possamos vivenciar a consciência cósmica. Agora, deverão tentar colocar sua consciência harmoniosa em relação à harmonização da consciência cósmica presente em seu âmago. Continuem com mais outra instrução. Fechem os olhos e pense em um pequeno ponto no espaço com mais ou menos 1 centímetro de diâmetro. Digamos que este ponto é a força ou mente universal. Depois que criar este ponto na tela da sua consciência, tracem um círculo ao seu redor a uma pequena distância do ponto. Esse círculo, digamos que, representa o mais elevado plano de consciência. A consciência da grande mente universal. Agora em sua mente tracem um outro círculo a pequena distância do primeiro círculo. Chamaremos esse círculo de subconsciente. Trata-se da consciência usualmente aludida como os processos psíquicos da mente. Após esse círculo, tracem um terceiro círculo, sem perder de vista o primeiro com o ponto no centro, e nem o segundo círculo que traçou. Esse terceiro círculo que foi traçado representa o mais baixo plano de consciência, o mais baixo em sua natureza vibratória. Trata da consciência objetiva. Por seu intermédio, podemos perceber do mundo mortal. Quando imaginado estes 3 círculos na tela da sua consciência, na verdade, verão que seus efeitos estão relacionados entre si. Mantenhamo-nos claros em sua mente por uns instantes. Um acima do outro, sendo o primeiro com o ponto, o mais alto. Ainda com os olhos fechados, continuem meditando e refletindo sobre o seu estado de consciência. Entre a consciência objetiva, que é a consciência que você relaciona com seu mundo exterior, e a consciência subjetiva dos seus processos interior, novamente segue o recomendado. Durante esses momentos de reflexão é aconselhável que use uma música instrumental suave, para ajudar na harmonia do ambiente, que a música tem uma duração de 2 a 3 minutos. Podem agora abrir os olhos. Daremos início ao último passo do nosso método de harmonização com a mente cósmica. Cada um dos círculos de consciência que traçaram em sua mente é uma projeção do anterior. O primeiro círculo é uma projeção do ponto. Isto é, uma emanação para a grande força cósmica para o subconsciente, que é o segundo círculo. Depois para baixo, para o plano inferior, o último círculo, a consciência objetiva ou mortal. Pois bem, assim como pode haver uma emanação para baixo na escala vibratória que parte do cósmico, assim também, pode o homem projetar o eu, a sensação do seu próprio ser, para o alto nessa escala para tornar-se consciente do cósmico. Isto é o que se conhece como elevação da consciência. A expressão consciência cósmica significa consciência do cósmico. Esse é o estado ou a condição que todo ser humano deveria se esforçar para alcançar,
ou seja, tornar-se um cônsul do cósmico em seu âmago. Agora, começaremos o nosso exercício final. Faça uma inalação profunda e retenha o quanto possível e confortavelmente e exala lentamente. Mantenha os pés separados e fechem novamente os olhos. Primeiro, começaremos com o processo simples de purificar a nossa consciência. Tragam à sua mente lembranças agradáveis da sua vida. Lembranças que representaram seu mais elevado sentimento moral. Pensem nas coisas que despertaram seus mais nobres sentimentos e emoções. Procurem viver neste momento o êxtase mental dessas experiências passadas. A seguir, devem imaginar-se como um ponto de luz. A chama de uma vela, por exemplo. Pense em tudo mais ao seu redor como o infinito espaço escuro e sem forma. Nada existe nesse espaço escuro, que simboliza o vazio de sua consciência livre de qualquer ideia, que a sua ideia seja envolvida agora pelo exercício. Agora, imaginem que a chama que está visualizando a luz está expandindo sua aura. Seu campo de iluminação. Até que, mais e mais dos espaços escuros à sua volta seja convertido numa infinita radiação dourada. Pouco a pouco, sua personalidade como entidade desaparecerá. O ponto de luz que simboliza o seu ser também desaparecerá. Então, seu ser e a chama terão se identificado com a radiação dourada à consciência do cósmico. Lentamente então, expandam essa luz. Vejam seus raios projetando-se e penetrando. O que resta do espaço escuro? Nada mais existe além da luz e do eu. Exercícios como estes, de penetração no cósmico e no âmago do seu próprio ser, poderão trazer proveitosos resultados em questão de segundos. Por outro lado, isso poderá exigir muitos minutos e muitas repetições dos exercícios. Nas primeiras tentativas, talvez, nem perca a consciência do seu ambiente imediato. Neste caso, não continua com o exercício nesse momento, mas, faça nova tentativa no outro dia. Cada vez que tentar desenvolverá um pouco mais os vários planos de sua consciência. A cada exercício podemos sentir repousados e rejuvenescidos de mente e corpo. Se conseguirmos a harmonização cósmica, grande iluminação sobre forma de inspiração, em fluxo de ideias, será a sua recompensa. Lembrem sempre: quando o homem se dirige para Deus, o mesmo se dirige para ele.